Olá, amados, paz do Senhor, gente. Bom, hoje eu quero estar aqui compartilhando algo com vocês. Geralmente eu gosto de vir aqui para cima da minha laje aqui, para refletir na vida, sabe? Para refletir, olhar para o céu, porque aqui é tudo aberto, né? Eu olho aqui, eu fico por aqui, andando para lá, para cá, conversando com Deus, pensando na vida, sabe? Refletindo certas coisas, certo? Sobre o passado, né? E algumas situações que eu gosto de vir para aqui para conversar com Deus, certo? Né? Que é mais silencioso, assim, parece ser mais silencioso, embora a gente escute a zoada ao redor aí, né? Mas é tranquilo. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas situações que aconteceram comigo durante o deserto e que acontece com vocês também. É uma coisa assim, pessoal, mas ao mesmo tempo não tão pessoal, porque, né, a minha história é a história de vocês, né? Tudo que eu já passei, alguns já passaram aí, irão passar. E é aquilo que eu costumo dizer a vocês: as histórias só se repetem, né? As histórias só se repetem, né? O sol ainda tá frio, né? Tá assim, mas ainda tá frio, né? Que ainda é cedo. Tá começando agora, daqui a pouco esquenta, mas ainda tá frio. Assim, certo? Então, histórias que aconteceram com vocês e acontece, e irá acontecer, vai continuar acontecendo ainda com muita gente, histórias que ainda vão se repetir. Só muda os personagens, como eu costumo dizer aí para vocês. Antes de eu começar aqui, né, quero dizer para vocês que tudo isso, certo, pode ser superado. A gente passa pelo sofrimento, mas tudo é superado. Dessas coisas aqui que aconteceram comigo, certo? Eu superei, eu tirei vários aprendizados, certo? Hoje eu conto para testemunhar para as pessoas, para mostrar para elas que eu passei pelo que ela passou e eu superei. Então, são coisas que aconteceram no passado que eu sei que ainda irão acontecer por meio de outras situações, certo? Mas que, né, são coisas que a gente pode superar. Dores, deixei aqui, dores e tristezas que a gente pode superar, certo? Né? Com o tempo. O tempo é a resposta para tudo. O tempo supera. Então, hoje só resta as lembranças, né? Hoje eu lembro, o que eu vou compartilhar com vocês são coisas que eu lembro, que não me machucam mais, que não me dói mais, que não me magoam mais, uma vez que foi superado, certo? Não me machucam, não me magoam, não me deixam triste, apenas faz eu lembrar e refletir em certas coisas, que às vezes a gente volta ao passado para tirar algum tipo de lição, certo? Lição, algum tipo de ensinamento, certo? Mas não me traz mais dor e nem tristezas mais. Talvez eu possa, não sei, né, o que é que possa acontecer aqui enquanto eu estou contando para vocês. Talvez eu possa me emocionar aqui ao contar para vocês de algumas situações, porque quando a gente conta do nosso passado, a gente revive situações e a gente chega a se emocionar. Mas se eu chegar a me emocionar aqui nesse vídeo, gente, contando para vocês, não é de tristeza, não é de ressentimento, não é disso, né, ali, né, como eu já disse, a gente não sofre amnésia, eu não tenho amnésia, eu me lembro de tudo que eu vivi no passado, certo? Tudo que eu já passei na vida, então a gente não esquece, a gente perdoa, certo? A gente consegue perdoar, mas a amnésia a gente não tem, por favor, certo? Eu não tenho amnésia, eu me lembro, certo? Mas eu não fico o tempo todo remoendo esses acontecimentos, a não ser que seja para eu contar um testemunho, para eu relatar alguma coisa, certo? Porque a gente tem
né, que contar alguma coisa ruim que aconteceu no passado, alguma coisa que fez você sofrer, chorar, né, até para eu aconselhar alguém, para eu mostrar para ela que eu também vivi, que eu passei, que eu superei, que ela vai superar. Então eu lembro, né, Deus não tira a nossa memória, certo? Nós não sofremos de amnésia, como eu disse, certo? Mas sim, né? É isso que eu quero dizer aqui para vocês antes de começar. Bom, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é: irmã, durante o seu deserto, o que mais lhe magoou? O que mais lhe machucou durante o seu deserto? Olha, gente, muita coisa me magoou, muita coisa me machucou naquela época, né? Muita coisa me magoou, certo? Como eu sei que machuca vocês, certo? Eu vou estar falando algumas coisas que me machucaram, certo? Outras nem tanto, né? Mas vamos lá, né? O que me machucou durante o meu deserto? Bom, após a minha separação, né? O que mais me magoou foi a questão, um dos fatos foi a questão em si da traição do meu esposo, certo? Me magoou a forma, certo? Foi a forma com que ele, certo, me traiu, certo? As mentiras, essas coisas, isso tudo machuca, isso tudo magoa. As mentiras, certo? A traição em si, certo, dele, né? De esconder as coisas de mim, certo? Coisas assim que, certo? Que eu já sabia a verdade, que eu já sabia que tinha uma pessoa envolvida, por exemplo, certo? A questão de eu saber, já que ele já estava envolvido com uma pessoa, eu já sabia. Eu não cheguei literalmente a ver, né? De início eu não vi, mas eu já sabia pelos sinais que ele mesmo dava para mim, né? Pelos sinais, né? Sinais, acho que vocês a gente já fez vídeo aqui no canal mostrando os sinais quando uma pessoa está traindo, né? São praticamente os mesmos sinais, esconder de você, tipo, todas essas coisas aconteceu comigo, que aconteceu com vocês, certo? Quando um homem quer trair uma mulher, ele trai debaixo do seu nariz, quando ele quer, ele trai, ele consegue, certo? Então, coisas simples, assim, a mudança dele, certo? Isso me machucou muito, a mudança dele, a forma dele me tratar, as mentiras, certo? As mentiras, certo? As coisas que ele escondia de mim, escondia carteira, certo? Escondia celular, essas coisas aí vocês já estão, né? Já estão, ó, cheios de saber, né? E outras coisas aí. Então, a traição, né? A traição movida, certo? Né? A isso aqui, movida a isso aqui, traição que traz pra gente decepção, certo? A traição em si, certo? A forma dele me tratar, como eu disse, isso me machucou muito, me magoou muito, né? Não só a traição dele, aí se falando de questão de traição, a traição também da família dele, certo? A traição de algumas pessoas que eu acreditava que eram minhas amigas, que eu verdadeiramente tinha como irmãs, certo? Pessoas que mentiram para mim também, que foram falsas comigo no passado, certo? A falsidade de saber que algumas delas já sabia que no caso aqui meu esposo já tinha uma outra pessoa, certo? Então isso tudo machuca a gente, tudo magoa a gente, certo? E eram pessoas assim que eu confiava, que eu tinha como irmãs mesmo, né? Que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, né, gente? Eu jamais, lógico aqui que eu jamais pensei que um dia meu marido fosse me trair. Jamais, porque se eu soubesse, eu não sei, né? Talvez eu nem me casasse com ele, se eu soubesse que um dia
ele iria me trair, talvez eu nunca chegasse nem a, a namorar com ele, ou mesmo a casar, né? Porque eu sou muito, assim, eu sou muito fiel aos meus relacionamentos, sempre fui muito fiel aos meus relacionamentos. Eu nunca traí e assim, certo? A gente acredita, geralmente a gente acredita porque a gente é fiel, acha que todos vão ser fiel. Então eu sou uma pessoa muito fiel aos meus relacionamentos. Nunca precisei trair, como eu já falei inúmeras vezes aqui, eu nunca precisei trair um namorado meu, certo? Também nunca precisei trair o meu marido, nunca traí o meu marido. Deus está de testemunha aqui que eu nunca traí o meu marido com ninguém, certo? Com ninguém, certo? E assim, eu sou uma pessoa assim, né, que acredito, né? Geralmente a gente acha que todo mundo vai fazer, pensa que nem você, vai agir que nem você, certo? Mas na verdade não é, né, gente? A gente aprende aí que nem todo mundo tem o mesmo pensamento que o seu. Pensa igual a você, certo? Então jamais eu pensei na minha vida que meu marido fosse nos deixar, fosse me abandonar, fosse acabar o casamento, certo? Quisesse acabar o casamento. Nunca pensei na vida. Por mais que, né? Por mais que a gente tivesse problemas dentro do casamento, porque todo mundo tem problemas no casamento, não existe casamento perfeito, como eu já disse aqui a vocês, não existe casamento perfeito, então o meu também com ele não era perfeito. Tínhamos nossas diferenças, tinha coisas que eu não gostava, né, que ele fazia, e também, provavelmente, tinha coisas que eu fazia que ele também não gostava. O problema é que isso não foi conversado, tal, certo? Para mudar, tudo bem. Mas passou. Então aqui, né, a traição, a forma com que ele me traiu, certo? Doeu muito em mim, certo? Doeu muito a forma com que ele me traiu, certo? A traição dessas pessoas, da família dele, não vou dizer que foram todas, de jeito nenhum, até porque muitas delas, certo, também não acreditaram quando a gente se separou, certo? Mas muitas procuraram ficar neutras, certo? Muitos primos, familiares dele ficou neutro, outras não, né? Me trataram assim, o tratamento dessas pessoas comigo mudaram, me olhavam com indiferença, certo? Como se eu me sentia como se eu fosse uma pessoa podre, imunda, sei lá, como se eu tivesse cometido o pior pecado da face da terra. Os olhares dessas pessoas me machucavam, me doía, certo? A forma que elas me olhavam como se eu fosse a maior culpada ali da situação, certo? Então esse tipo de indiferença, certo, me magoou, né? De algumas pessoas, de alguns familiares dele, certo? A minha família sempre ficou muito neutra, nunca esboçou nenhum tipo de reação, certo? Nunca falaram mal, nunca me apontaram, nunca me olharam estranho, certo? Porque, de fato, não foi eu que quis a separação, não fui eu que me separei, não foi eu que quis o divórcio, tal, certo? Então, assim, isso, né, me machucou, porque tinham pessoas que eu tinha como irmãs, algumas primas dele, eu tinha como irmãs para mim, certo? Algumas já sabiam do caso dele e não me falaram, isso também me machucou, certo? Né, já sabiam, tal. Deixa eu ver o que mais aqui, né? Que eu posso estar aqui compartilhando mais com vocês. A questão da minha sogra também, certo? Também de me culpar pelo fim do meu casamento, isso me machucou, porque dentro de um casamento, gente, as duas partes são, né, são culpadas. Então, por que culpar só a mim? Eu não sou só a culpada. Lógico aqui que eu tinha culpa, eu tinha a minha parte da culpa, mas também o meu esposo também tinha a parte da culpa dele lá, certo? Então, o fato dela também botar a culpa todinha, me apontar o dedo, dizer que eu fui culpada, que eu era culpada, isso me magoou muito, certo? O fato dela também, de eu não ter o apoio dela,
certo, também dela não ter me apoiado, porque eu esperava realmente que ela ficasse do meu lado, né, mas ela não ficou, pelo contrário, ela me apontou o dedo, certo? Ela jogou na minha cara as coisas, certo? O fim do meu casamento ela jogou na minha cara, certo? Dizendo que eu tinha sido a culpada. Então, assim, era uma pessoa que eu realmente esperava dela, eu esperava um certo apoio dela, o que eu não tive dela, assim, em relação, não digo em outras coisas, certo? Mas, assim, nessa parte aqui da questão do meu casamento, eu não tive o apoio dela, ela não ficou do meu lado, certo? Então, eu tenho aqui que ela ficou mais do lado do filho dela, como mãe, tudo bem, eu entendo, compreendo. Mas eu entendo de uma forma, se ela tivesse ficado do meu lado, ela não teria ficado só do meu lado, ela teria também ficado do lado da nossa família, do lado daquilo que Deus constituiu, certo? Então ela não estaria ali, né? De forma alguma, se ela tivesse ficado do meu lado, ela não estaria nem contra o filho dela, nem contra mim. Pelo contrário, ela estaria a favor da nossa família. Eu acredito assim, que quando a gente está a favor da nora ou do genro, não importa quem foi, certo? A gente está a favor da família, certo? E não concordar com aquele erro daquela pessoa, independente se é filho ou se não é filho, certo? Então, assim, realmente eu esperava mais da minha sogra nessa questão aqui. Esperava que ela realmente ficasse do meu lado, o que não aconteceu. Então isso também machucou, me magoou, certo? Então ela ficou contra mim, né? No caso aqui, ela ficou contra mim a favor do filho dela. Entendo que é filho dela, certo? Mas ela ficou contra a mim, contra a nossa família. De alguma forma ela ficou contra a nossa família, a favor do que ele fez, certo? Então, assim, isso me magoou, me machucou, certo? Porque realmente eu gostaria que ela tivesse ficado do meu lado, né, a favor do nosso casamento. Não a favor de mim, da minha pessoa, mas do nosso casamento em si, como um todo, certo? Não contra mim, ou a favor de mim, e nem contra ele, nem a favor dele, certo? Do meu esposo. Mas sim ao nosso favor, a favor da família, porque é o certo. O que mais aqui? As humilhações, né, que meu esposo jogou na cara, certo? Jogou na minha cara. Coisas que, né, que eu nunca esperei que ele jogasse na minha cara, certo? Né? Como algumas coisas que eu já contei aqui para vocês, já lembrando aqui, o fato dele me machucou isso aqui, né? O fato dele ter jogado na minha cara que a outra pessoa era melhor do que eu, porque ela trabalhava e eu não, certo? Isso também me machucou muito. Nossa, como aquilo doeu na época, gente. Me machucou muito porque, né, o fato aqui é que aquilo me magoou porque ele sabia que eu não trabalhava, não é porque eu não queria, é porque ele não me deixou trabalhar. Ele não quis que eu trabalhasse, isso aqui eu já relatei aqui para vocês em um dos vídeos aí. Ele não quis, não é questão de eu não querer trabalhar. E ele simplesmente ele chegou e jogou na minha cara, ela trabalha e você não. Aquilo dali foi naquele momento ali, uma coisa simples, mas aquilo me magoou muito, certo? Para mim ali foi uma humilhação total. Certo? Me diminuiu como mulher, me diminuiu como tudo, certo? Ele me rebaixou, me diminuiu, sem ele perceber, ele me diminuiu, certo? Eu relevei porque ele estava cego naquela época, ele estava lá arriado os 4 pneus lá pela outra pessoa, eu relevei, né? Não esbocei nenhum tipo de reação assim, não esbravejei com ele, só fiquei ali, só baixei a cabeça, certo? E fiquei na minha, certo? Dizendo certo. Mas saiba de uma coisa, eu falando comigo mesmo, né? Mas saiba de uma coisa. Eu não trabalhei, não foi porque eu não quis, não. Eu não trabalhei, não foi porque eu fui preguiçosa, porque eu não quis trabalhar. Mas porque ele não me permitiu. E ele, no íntimo dele, ele sabia disso aqui. Ele sabia que eu não trabalhava fora, né? Porque o que ele quis dizer é que ela trabalhava
fora, né? E eu não. Mas eu não trabalhei fora, eu não trabalhava fora porque ele não queria que eu trabalhasse. Foi um acordo que ele fez comigo. E ele sabia muito bem disso aqui, que foi um acordo que ele fez comigo quando certa gente casou. Olhe, você não vai trabalhar porque eu queria. Eu fui morar na casa da minha sogra, relembrando aí para vocês. Eu fui morar na casa da minha sogra e eu não queria dar trabalho, eu queria trabalhar para ajudar nas despesas da casa, só que ele não quis me deixar trabalhar. Eu sempre trabalhei na minha vida, gente, né? E querendo ou não, eu sempre trabalhei. Se eu não trabalhava fora, mas eu trabalhava dentro de casa. Então ele não pode dizer que eu não trabalhava, certo? Porque trabalho de dona de casa, meu filho, não, certo? Eu trabalhava, certo? O fato é que muitas vezes os maridos da gente, eles nunca valorizam o nosso trabalho de dona de casa, acha que quem vive em casa não trabalha dentro de casa, né? E como eu costumo dizer, trabalho de dona de casa, a gente trabalha mais do que se trabalhasse fora. A única diferença aqui é que a gente não recebe, né? A gente trabalha dentro de casa, mas não recebe, né? Como a gente recebe quando a gente trabalha fora. A única diferença é aqui, certo? Porque a gente trabalha bem mais dentro de casa do que fora, do que se a gente trabalhasse fora. Só não recebemos por isso, né? Por isso que às vezes eu brinco aí com vocês, né? Dona de casa era para receber do governo, porque a gente trabalha demais, a gente se lasca de trabalhar. E aí, ó, muitas vezes a gente não é valorizada pelo nosso próprio marido, tá vendo? Né? Ele não me reconheceu. E aí jogou na minha cara. Aquilo doeu demais naquele momento, gente. O que mais? Né? Outros tipos de humilhação, certo? Né? As humilhações o repúdio em si dele em relação a mim, o repúdio, certo? Dele em relação a mim, certo? Como é que a pessoa pode conhecer uma pessoa há tanto tempo, ter convivido com ela, ter se relacionado com ela, ter deitado com ela, ter feito sexo com ela, certo? E em um dia, no outro dia, a pessoa é como se fosse uma pessoa desconhecida, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa namorou comigo, viveu comigo, dormiu comigo, fez sexo comigo. E hoje ele me trata dessa forma, como se eu nunca tivesse existido, como se eu fosse certo, né? Sei lá o quê. A gente se sente mal por isso, né, gente? E era uma coisa que eu também me sentia mal, certo? Por isso que eu tô dizendo, eu entendo vocês, eu compreendo vocês, é triste, certo? Então, assim, o repúdio em si, como eu disse, né, o repúdio dele, me tratar como se eu fosse um lixo, certo? Como se, né, um dia ele me chamava de amor, da mulher da vida dele, certo? E no outro dia ele dizer, certo, do nada destratar a gente, do nada, né, humilhar a gente, repudiar a gente. Um dia estava dizendo que sem a gente não viveria, como ele disse para mim que, né, não conseguiria viver sem mim. E eu acho engraçado, né? Disse um dia para mim que não conseguiria viver sem mim. E não viveu, né? E não conseguiu viver, né, gente? E não conseguiu viver, certo? As pessoas têm essa tendência, certo? De dizer que não vai conseguir viver, que sem a outra pessoa consegue viver. Né? Não morre porque a outra, né? Você nunca viu ninguém morrer e a pessoa não conseguir viver. É o jeito de viver, certo? Enquanto houver vida, a gente tem que viver, certo? Né? O repúdio, o que mais? O que mais que me doeu, certo? A indiferença da família dele, isso aí eu já falei pra vocês, a indiferença da família dele, certo? Né? Dos parentes dele, né? Não, como eu já disse, não vou dizer que foram todos, alguns continuaram a me tratar do mesmo jeito, não mudou nada, certo? Outros, certo, viraram as costas para mim, certo? Pessoas, gente, que antes eu vivia na casa, primos dele, sabe? Pessoas que antes eu vivia na casa dessas pessoas, essas pessoas viviam na minha casa, certo? E viraram as costas para mim, certo? É como se eu não existisse, elas simplesmente viraram as costas para mim,
certo? A maioria delas, certo? Das meninas, que eu considerava como primas também, eram primas deles, era da família, primas dele. Mas eu considerava como minhas primas também, era como se fosse, eu adotei. Porque quando a gente casa, a família do outro, né? A família, e eu totalmente, certo? Eu, né? Fiz isso aqui, que é pra gente fazer. Quando a gente casa, certo? A família do outro passa a ser a nossa família. As tias dele, certo? Passa a ser suas tias também, você considera como as tias. Certo? Eu também, certo? As tias dele eram como se fossem minhas tias, certo? A avó como minha avó também, certo? A mãe, no caso a mãe dele, que é a minha sogra, passa a ser como minha mãe, minha sogra é minha mãe. Então eu adotei, realmente eu adotei, porque é uma nova família. Quando a gente casa é uma nova família que a gente adota, certo? E que a gente toma para si, certo? E é isso que acontece. Certo? Então, pessoas que eu tinha como família, pessoas que eu ajudei, muitas vezes eu ajudei, pessoas que eu não negava, Patrícia, tu pode fazer isso, eu não abria mão para ajudar, fazer esse favor, certos favores, né, para elas, um favorzinho pequeno, eu fazia, eu não ajudava, pessoas que eu ajudei, certo? E me virou as costas. Pessoas que eu vivia nas festas dos filhos delas, certo? E me viraram as costas, certo? Né? Pessoas que eu vivia, gente, vivia. Que eu ia visitar elas na casa dela, que a gente fazia visita como casal. Quando tinha as festas de família, eu estava lá, certo? Eu participava de tudo na família. Ia para casa das tias dele, das primas deles, que, né? Algumas tinham se casado, a gente ia para lá, ia curtir, ia brincar, certo? Né? Ia para casa das primas, certo? Pessoas que viviam na minha casa e eu vivia na casa delas. E são pessoas que viraram as costas para mim, certo? Que me trataram com indiferença. Então, de fato, aqui eu me afastei. Eu vi o repúdio delas e também me afastei, certo? Eu me senti mal, certo? Então, para me resguardar, certo? Dos olhos dessas pessoas, da forma que elas eu escolhi me afastar também, certo? Porque eu não queria ficar ali. As pessoas me olhando troncho, certo? As primas dele me olhando troncho, como se eu fosse, certo? Como se eu tivesse uma lepra, eu me sentia assim. As primas dele me olhavam de um jeito, não estou dizendo todas. A família dele me olhava como se eu tivesse uma lepra, certo? Uma doença contagiosa, era assim que eu me sentia, sabe? Né? Então eu preferi me afastar. Fui me afastando cada vez mais, certo? Por causa disso. Eu não me afastei por nada, certo? Né? Algumas eu continuei tendo contato, algum tipo de contato, mas a maioria eu acabei o contato, certo? Justamente pela forma de me tratar, certo? Pela forma que elas me tratavam, o olhar daquelas pessoas, gente. Eu me lembro aqui, nossa, aquele olhar como se estivesse soltando faísca de fogo, certo? Né? Também a questão dos amigos em comum que a gente tinha, certo? Alguns amigos em comum. Eu nunca fui de muitos amigos, então assim, os amigos dos meus, né, que quando a gente casa, os amigos da esposa passam a ser os amigos do marido também, do marido vice-versa. Então os amigos do meu esposo eram meus amigos, certo? As meninas, né, as namoradas, as suas mulheres e esposas se tornaram minhas amigas, certo? Então essas pessoas também me viraram as costas. Algumas me jogaram na cara certas coisas que não eram verdade, me jogaram, se afastaram, foram se afastando, não falavam nada, certo? Não me davam uma palavra, certo? Pessoas que antes viviam na nossa casa e iam fazer, era engraçado que eram pessoas que iam fazer visitas na nossa casa, não que elas viviam nas nossas casas e nem a gente vivia na casa delas, não. Eram pessoas, eram amigos, assim, poucos, né? Os poucos amigos que meu marido tinha, que se tornou meus amigos, também alguns casais. A gente ia na casa dele, quando tinha as festinhas, normal, coisa normal, né? Quando tinha as festinhas dos filhos dele,
certo? A gente ia, quem tinha filho, quem não tinha filho, a gente fazia uma visita, ou vinham visitar a gente, certo? Eu não recebi o apoio dessas pessoas, dessas pessoas que eu achava que eram minhas amigas, pelo menos as esposas, certo? As esposas dos meninos, eu achava que elas verdadeiramente eram minhas amigas. E aí é quando a gente descobre quem verdadeiramente, quando acontece uma situação dessa, quando um fim do casamento, acaba um casamento, e aí a gente vai descobrir quem verdadeiramente eram seus amigos, quem verdadeiramente, certo? Né, estavam ali com vocês, quem verdadeiramente estava ali com você, certo? O que eu queria dessas pessoas, né, gente, não é que ficasse contra o meu marido, de jeito nenhum, certo? Eu queria que eles ficassem a favor, que ajudassem a gente, que falasse com ele, para ele mudar de ideia, era isso que eu queria. Que fosse realmente, que nesse momento difícil, mostrasse realmente que eram amigos da gente, certo? Que falasse com ele, olha, isso, né, tentasse, né, porque amigos de verdade faz a outra mudar de ideia, faz a outra pessoa ver os erros dela, não faça isso, certo? Porque eu, como amiga verdadeira, hoje eu faço isso com pessoas, certo? Que, né, eu disse, olha, não vale a pena, é perca de tempo, você tem que lutar. Era isso que eu queria. O que eu queria para mim era que essas pessoas ficassem não contra a gente, nem contra mim, nem contra ele, certo? Mas ficasse a favor da gente, ajudasse de alguma forma. Eles, se eram amigos de verdade, é agora que eles iam provar que eram amigos deles e amigos da gente, amigo do casal, certo? Porque amigos de verdade faz isso uns pelos outros, certo? Né? E conversa, certo? Eu não tive, de alguns desses, eu não tive esse apoio, certo? Eu sou muito grata a um dos amigos dele, que também se tornou meus amigos. Foram o único casal que ficou assim do nosso lado, né? Nem contra mim, nem contra ele. Eles procuraram de uma forma, assim, eles tiveram a sabedoria, esse casal aqui em si que eu estou falando, de uma forma sábia, eles conseguiram ficar, né, também, né, com ele e comigo, né? Eles não ficaram contra a gente, procuraram de uma forma ficar mais neutra, sem precisar ficar contra mim e nem contra ele. Foi um dos casal que assim, eu sou muito grata a Deus pela vida deles como casal. Até hoje eles estão juntos, que eu sei, eles até hoje estão juntos, certo? É um casal que, certo, né, muito abençoado por Deus. Quando eu conheci eles, eles já eram da igreja, eles já eram evangélicos, tal, então por isso eles tinham uma certa sabedoria vinda de Deus. Os outros nem tanto, então eu entendo, porque os outros não tinham a sabedoria como eles tiveram. Então eles souberam, de certa forma, lidar comigo e lidar com o meu esposo também, né, tendo em vista que, né, o casal, no caso aqui, ele, o rapaz, era mais amigo dele do que, né, como homem, era mais amigo do meu esposo. Se conheciam há bastante tempo, né, e eu passei a conhecer a esposa dele, eu passei a conhecer depois, né, até porque eles se conheciam primeiro, depois foi que ele conhecia, né, depois eu passei a conhecer elas, que eles começaram a namorar, tal, e eu conheci ela, e eu me tornei amiga dela, a gente ficou amiga, tal. Então, assim, foi o único casal que, de certa forma, né, não ficou nem contra, nem a favor de ninguém. Ficou neutro, certo? Nem apoiou, de certa forma, nem apoiou o que ele fez e nem ficou contra ele e nem a favor dele. Então, comigo do mesmo jeito, nem ficou contra mim nem a favor. Ou seja, de alguma forma, eu acredito que ele, como amigo dele, conversou com ele. Eu acredito que sim, que eu sei que ele, como amigo dele, conversou. Eu sei que sim, certo? E ela, como minha amiga, certo, conversou comigo, como mulher, né? Porque mulher conversa com mulher e homem conversa com homem. Então, assim, mas dos outros colegas em comum que eu tinha, eu já não tive o apoio deles, certo? Já não tive o apoio das meninas, certo? Os outros casais eu já não tive, elas verdadeiramente se afastaram, deixaram até de falar comigo, até no Facebook na época, não falavam mais comigo. Eu digo, meu Deus, eu olhava assim, gente, era triste aquela situação.
não falavam mais comigo, não perguntavam mais de nada, não perguntavam se eu estava bem, se estava tudo bem comigo, ou seja, totalmente viraram as costas, pessoas que viraram as costas, pessoas que a gente vivia, certo, na casa dessas pessoas, gente, vivia na casa das pessoas, comeram do nosso prato, certo, comeram do nosso prato, comia do meu prato de comida, ia lá em casa, comia pizza, certo, eu ia na casa deles, a gente saía, não era sempre, mas de vez em quando a gente saía junto, ia para um lanchonete, certo, comiam junto, pessoas que comiam da minha comida, eu comia da comida deles, e eu não esperava, verdadeiramente são coisas que decepcionam a gente, e que eu não esperava praticamente que essas pessoas fizessem isso, né? Sim, pessoas, de outra forma, pessoas assim na rua mesmo, da onde a gente morava, pessoas que moravam na rua que me olhavam troncha, eu digo, eu mesmo, parece que eu tô com a lepra, certo? Me olhava assim, todo estranho, pessoal, isso machuca, isso dói, sabe? Faz a gente parecer que a gente tá com lepra, tá com uma doença, certo? Né? Com muito contagiosa. E a gente chega um tempo que a gente não suporta essas coisas. Tinha também a pressão da minha sogra em cima de mim, certo? Isso tudo me magoou também, a pressão dela. Meu esposo foi embora de casa e eu fiquei na casa, certo? E minha sogra ficava falando umas coisas que eu não gostava. E eu, para não jogar os cachorros em cima dela, eu tentava me calar, mas tinha hora que não dava, certo? Porque a gente não é de ferro, né? A gente não é de ferro. A minha sogra fazia muita pressão em cima de mim, me culpava, certo? Me jogava a culpa toda para cima de mim, como se, né, o meu esposo não tivesse culpa, só eu fosse a única culpada, certo? E aquilo para mim era muito dolorido, doía, machucava, certo? Eu digo, a pessoa se voltou contra mim, certo? Né? Mas é como a Bíblia diz, aquele que a gente mais se voltou contra a gente, né? A Bíblia fala isso, que as pessoas que a gente mais ama podem se voltar contra a gente, certo? E minha sogra mudou muito comigo, uma das coisas assim, porque eu tenho até hoje, certo? Eu tinha e tenho minha sogra como minha mãe, eu considerava ela como uma mãe, certo? E eu não esperava, verdadeiramente eu não esperava certas atitudes dela, certo? Não esperava que ela me afrontasse do jeito que ela me afrontou. Certo que eu afrontei ela porque toda ação gera uma reação, certo? Eu reagia às afrontas dela, certo? Então eu também, certo? Então meu esposo saiu, certo? Né? Um dos fatos aqui foi o que fez com que eu saísse de casa, certo? Também saísse de casa porque eu não aguentava mais a pressão, gente, era muita pressão. Meu esposo foi embora de casa e eu fiquei lá, certo? E eles me fazendo pressão em cima de mim. O meu sogro em si, ele sempre ficou muito neutro. Eu sempre achei o meu esposo muito neutro, porque meu esposo, aliás, meu esposo não, meu sogro, ele sempre foi muito calado nessa situação. Ele nunca comentou nada assim comigo, né? Diretamente comigo sobre o fim da nossa separação, sobre o nosso casamento. Ele nunca me jogou na cara. Quem fez isso foi minha sogra. Quem me jogou na cara foi minha sogra. Certo? Assim, meu sogro, né, ele sempre ficou muito neutro. Eu não sei se ele tinha alguma coisa contra mim. Se tinha, ele nunca jogou na minha cara, assim, certo? Nunca, assim, ele ficou muito neutro. Embora eu tive algumas coisas, ele falou coisas, né, teve uns certos momentos que ele esbravejou comigo, me chamou de puta, de rapariga, até isso, tá, gente? Não é palavrão, mas ele me chamou, certo? Aquilo me doeu muito, certo? Quando ele me chamou, foi a primeira vez que meu sogro, assim, daquela época ali, foi a primeira vez que ele fez isso, né? Que ele me chamou de puta, de rapariga, certo? Me falou coisas que me doeu muito, magoou muito meu coração, certo? Uma situação que estava só eu e ele estava me levando para um médico e aconteceu isso, mas eu sei que quem usou ele foi o diabo que usou ele para falar aquilo de mim, porque eu nunca fui puta, rapariga, nunca, certo? Graças a Deus, mas aquilo machucou, certo? Mas de toda forma, meu sogro, ele sempre procurou, eu sempre vi ele neutro na questão da nossa separação, da minha separação com o filho dele, ele sempre
ficou muito neutro, ele nunca foi, teve algumas coisas, eu fiz algumas coisas também que magoou eles, com certeza, certo? Né? Mas eu agi, a forma que eu agi foi porque eles, certo? Né? Fizeram alguma coisa antes, então toda ação gera uma reação, né? Então também, assim, certo? Isso tudo machucou-me, certo? As palavras que a minha sogra me proferiu, certo? O fato dela dizer que eu não era uma boa mãe, isso dói, gente, também, certo? Ela começou a dizer que eu não era boa mãe, certo? Que eu não gostava do meu filho. Como é que uma mãe, eu me pergunto, meu Deus, como é que uma mãe, eu falava assim para mim mesma, conversando com Deus, eu digo, meu Deus, como é que uma mãe fala isso para uma outra mãe, e uma mãe que ama um filho, que é apaixonada, louca pelo filho, porque, gente, o meu filho é a minha riqueza, sempre foi, só tenho um filho, mas ele é a minha riqueza, ele sempre foi a minha riqueza, sempre foi o meu sonho ser mãe. Essa pessoa foi o diabo que usava ela, era o diabo que usava a boca dela para falar isso para mim, certo? E ela falava aquilo para mim, isso não doía nela, certo? Ela parecia que ela estava, certo? Ela não, certo? Ela falava com sangue tão frio aquilo para mim, em certas situações. Aquilo era uma forma dela me ofender, aquilo me ofendia como mãe, sabe? Certo? Imagine eu dizendo para ela, a senhora não foi boa mãe, dizendo na cara dela. Eu tenho certeza que ela não ia gostar. Porque eu vou gostar, porque eu ia gostar. Então, certo, né? Ela dizendo que eu não criava bem meu filho. E olha aí, o meu filho hoje, certo, é um menino, certo, muito, certo, é uma criança diferente, certo? Vê se é uma criança que eu criei na rua. Não, meu filho sempre foi criado em casa, sempre criei ele na igreja, sempre criei ele, sempre dei amor, carinho, não passo a mão nele, não dou tudo o que ele quer. Como mãe, certo? Eu faço o melhor pelo meu filho, deixo de fazer as coisas para mim, para fazer por ele. Então, eu me considero, eu não sou a mãe perfeita. Eu não sou a mãe perfeita, nunca vou ser, certo? Mas eu me considero uma boa mãe para o meu filho, porque hoje eu sou para o meu filho que a minha mãe não foi para mim, certo? Que meu pai também não soube ser para mim como pai, né? Assim, porque eu não tive mãe, certo? Mas hoje eu procurei ser naquela época e hoje eu procuro ser a melhor mãe do mundo para ele. Eu procuro dar todo o meu amor, todo o meu carinho, certo? Se eu fosse uma mãe, que eu só não fosse uma boa mãe, eu não estava nem aí pro meu filho, eu criava ele jogado na rua, não me importava com ele, certo? Como muitas mães aí abandona, não cria seus filhos. Se eu fosse uma mamãe, eu jogava para ela, tome, crie, certo? Mas eu criei o meu filho, eu não joguei para cima dela, certo? Não dei para ela criar, eu criei porque eu sou responsável, eu sou uma pessoa responsável. Eu botei filho no mundo, uma coisa que eu dizia, que eu via muito, né? Porque naquelas épocas, e assim é como hoje, naquelas épocas as pessoas, né, as mulheres botam os filhos no mundo e jogam para cima das vó, das mães. Digo, jamais eu vou fazer isso, certo? Jogar o meu filho, no dia que eu tiver, certo, meu filho, eu vou criá-lo, não vou jogar para pai, para mãe, para sogra, para sogro criar, não. Eu vou criar, porque eu me responsabilizo de criar. Se o pai não quiser criar, eu crio. Certo? Foi o que eu disse até uma vez a ela, me lembrando aqui. Uma vez eu disse para ela, se seu filho não quiser criar, o seu filho não quiser criar ele, eu crio. Eu tenho responsabilidade e eu crio ele sozinho. Porque, certo? Eu sou responsável, eu tenho, certo? Eu crio, né? A gente, né, naquelas divergências lá, e eu disse na cara dela, eu digo, se seu filho não quiser me ajudar a criar ele, eu crio sozinha. Eu crio sozinha porque eu sou capaz, eu tenho capacidade de criar ele sozinha. E criei, de certa forma eu criei, não morri, certo? Tá aí, tá crescendo, certo? Né? Então assim, gente, certo? Vai ser um homem digno, porque eu criei meu filho para ser eu crio meu filho para ser um homem digno, um homem de Deus, um homem conhecedor da palavra, certo? E vai ser um homem, em nome de Jesus, aqui Deus está testemunha, certo? E ele vai ser um homem de Deus, certo? Porque ele pertence a Deus, o meu filho pertence a Deus. Ele vai ser um homem de Deus, certo?
ainda que ele se desvie do caminho do Senhor. Mas Jesus me ensinou a criar ele nos caminhos dele, certo? Se um dia ele se desviar desses ensinamentos, ele não vai se desviar. Ele pode se desviar da igreja, ele pode se desviar do evangelho, ele pode se desviar de qualquer outra coisa. Mas dos ensinamentos que eu dei para ele, não. Certo, gente? Então essas coisas me doía como mãe. Ela sempre jogou na minha cara certas coisas que eu nunca... Até hoje ela ainda faz isso, certo? Né? Então assim, de vez em quando ela ainda joga umas coisinhas, sem ela perceber, ela joga umas coisinhas, eu fico calada, só observo, sabe? Então assim, eu relevo porque isso é dela, né? Quem precisa mudar é ela, não eu. Quem precisa mudar a forma de falar, de como falar, de ver as coisas é ela, não eu. Cada um mude conforme, né, ali. Então tudo isso, gente, o que mais que eu poderia aqui compartilhar com vocês? Porque é muita coisa, né, gente? É muita coisa, certo? Né? Muita coisa me magoou, muita coisa me machucou, certo? Outra coisa, né? Me magoou muito na época, hoje não, né? Hoje já passou. Me magoou muito a época que meu esposo, por exemplo, aqui, me magoou muito a época que meu esposo foi morar com a outra pessoa na casa que a gente construiu, gente. Me magoou muito aquilo. Eu nunca imaginei, nunca me passou pela cabeça que meu esposo fosse pegar a outra pessoa e botar ela dentro da mesma casa onde a gente construiu o nosso ninho de amor. Porque no meu caso, eu vi a casa da gente como algo sagrado, onde a gente criou a nossa família, onde a gente morou, onde a gente, né, viver os nossos momentos íntimos. Eu nunca pensei, para dizer a verdade, eu nunca pensei na vida que meu esposo fosse pegar e fosse morar com ela na mesma casa onde a gente morou. A casa que a gente construiu do zero, certo? Que a gente construiu do zero. Nossa, aquilo me magoou muito, né? Naquela época me magoou muito. Por quê, gente? Porque geralmente é culpa da gente, porque às vezes a gente valoriza tanto, mas a outra pessoa não valoriza. Então eu tinha a casa da gente como sagrada. Era algo sagrado, era o ninho de amor da gente. Era algo, certo? Que era para ser guardado, era algo, certo? Eu considerava como um lugar sagrado. Eu nunca imaginei que ele fosse morar lá com ela. Imaginei que ele fosse morar em outro canto, numa casa de aluguel, como no início ele foi, porque eu morava lá ainda. Mas nunca pensei que ele fosse morar lá. Nunca imaginei que ele fosse realmente, certo, ter essa capacidade de morar lá com ela. Certo? Na nossa casa, no nosso ninho de amor, como a gente diz, né? No nosso ninho de amor, na nossa casa, certo? Né? Nunca pensei, nunca imaginei assim. Me magoou, certo? Me magoou muito. Mas passou. Eu não, certo? Mas passou. Me magoou naquela época. Hoje eu lembro, hoje não faz. Hoje não me dói nada, sabe? Hoje, certo? Né? É porque eu supervalorizava, né? Eu dou valor a certas coisas que muitas vezes outras pessoas não darão o mesmo valor. Né? E eu aprendi uma coisa, com essas coisas que aconteceu, a gente reflete, muitas vezes a gente dá valor a algumas coisas que outras pessoas não vão supervalorizar como você valorizava. E eu aprendi isso, que nem tudo aquilo que eu valorizo, a outra parte também vai valorizar. A outra parte vai ver como sagrada. A outra parte não vai ver como intocável, certo? Né? Então são coisas sagradas assim para mim. Eu tenho algumas coisas comigo que eu considero sagradas, que eu considero algo que não pode ser substituídas, certo? Né? Então, mas outras pessoas não consideram, não pensam como eu. Então eu fiquei muito triste naquela época. Depois o tempo passou, eu disse, é porque ele não, né, ele não pensa que nem eu, ele não valorizava como eu, né, ele não tinha um outro entendimento como eu tinha. Sabe, essas coisas assim magoam a gente da época, às vezes parece ser uma coisa tão besta, gente, tão besta, mas que pra mim não era porque eu supervalorizava, certo? Né? A gente supervaloriza coisas que as outras pessoas não valorizam, certo? Eu valorizo muito certas coisas,
eu valorizo muitas certas coisas que meu marido nunca valorizou. Nunca valorizou. Certo? Nunca valorizou. Principalmente dentro da família. Eu supervalorizo certas coisas dentro da família porque foi a forma que eu fui criada também, né? Foi a forma que eu fui criada. E assim, né? Eu aprendi a valorizar coisas que... Por que essas coisas? Porque foi a forma que as pessoas me ensinaram, certo? E muitas vezes a gente se esquece que as outras pessoas não receberam, certo? O mesmo ensinamento, né? O mesmo ensinamento. Nem todas receberam o mesmo ensinamento que a gente, né? O meu pai, a minha família me ensinou a supervalorizar coisas que o meu esposo não valorizava. Certo? Ele valorizava umas coisas e assim é. E a gente também, o que muitas vezes eles valorizam, a gente também não valoriza. E é assim, certo? A gente releva, doeu naquela época. Então assim, gente, como um todo aqui, certo? É tudo isso aqui e um pouco mais. Senão a gente ia passar aqui mais de 1 hora falando os detalhes, né? Cada coisa, cada situação. Então assim, como um todo... certo? As humilhações, certo? O repúdio, certo? As humilhações e o repúdio nessa situação, certo? Né? É isso. A forma que as pessoas descartam a gente, sabe? Isso me magoou. As formas como as pessoas descartam, certo? Como me descartaram. Certo? Me jogaram como se eu fosse um baralho fora da carta. Eu me senti como um baralho, em algumas situações eu me senti como um baralho fora da carta. Ou seja, me descartaram. Como a gente está jogando o jogo de baralho, a gente descarta aquela carta porque não tem valor, né? Geralmente dentro de um baralho louco, né? Não tem valor ali dentro do jogo, né? Em algum jogo, né? A gente descarta do baralho a carta do louco, da louca, né? Que já jogou baralho, então a gente descarta. Então eu me senti como carta fora de um baralho. Eu me senti a pior das pessoas, certo? Como se eu fosse um lixo, como se eu fosse realmente uma doença para eles, sabe? Para a família do meu esposo, eu me senti como se eu fosse uma doença, como se eu tivesse pegado uma lepra, certo? A indiferença dessas pessoas e tudo mais, sabe, gente? Então é isso que eu tenho para partilhar com vocês. Hoje em dia eu conto tudo isso aí sem magoar, certo? Eu não sinto dor, tá, gente? Porque foi coisas que eu superei, foi coisas que eu resolvi perdoar essas pessoas, que eu resolvi ver essas pessoas por outro ângulo, pessoas que não conhecem a Deus, porque tem, certo? Pessoas que nunca não conhecem o amor de Deus, porque se conhecessem o amor de Deus, eu tenho certeza aqui que se elas conhecessem o amor de Deus, jamais elas fariam isso. Se meu marido também conhecesse o amor de Deus, certo? Como eu conheço, ele jamais abandonaria a nossa família. Jamais. Jamais nos deixaria para se casar com outra pessoa. Então são coisas que a gente releva, né? Porque a gente sabe, assim, no fundo, a gente sabe que essas pessoas não conhecem a Deus. Elas fazem isso, fizeram isso, porque elas não conhecem a Deus, certo? Não conhecem a Deus, porque se elas conhecessem a Deus aqui, elas não fariam jamais isso comigo e com vocês. Meu marido não faria isso. Ele jamais teria deixado a nossa família se ele conhecesse a Deus, se verdadeiramente ele fosse uma pessoa conhecedora da palavra, certo? Por que eu não fiz? Porque eu conhecia a Deus, certo? Porque eu não fiz certas coisas, certo? Porque eu conhecia a Deus, porque eu continuei a valorizar coisas que meu esposo não valorizou, porque eu conhecia a Deus, certo? Eu continuei, a gente acabou o casamento, terminou, ele acabou o casamento comigo, mas eu continuei valorizando certas coisas, certo? Que ele não valorizava porque ele não conhecia. Eu continuei valorizando a família, tanto que hoje é parte do meu ministério. A família sempre foi para mim o maior, certo? O maior bem para mim, certo? Eu sou uma pessoa muito família, certo, gente? Sempre fui muito família. Sempre foi o meu sonho ter a minha própria família. Era algo que eu pedia a Deus
da infância, desde criança, eu ficava imaginando a minha família. Eu pedia para Deus uma família, certo? Então eu sempre fui família, sempre gostei de estar rodeada, certo? Então eu me considero uma pessoa família. Eu gosto de estar rodeada, certo? Eu sempre fui família, porque independente da minha situação, certo? Eu e minha família, no caso eu, meu pai, meus irmãos, a gente sempre foi família. A gente passou por poucas e boas, mas a gente estava ali sempre junto, certo? Mesmo nas dificuldades, nas coisas, certo? Porque o meu pai e minha mãe junto com a gente era uma família, independente das dificuldades, das coisas que aconteceram com a gente, porque naquela época a gente tinha uma vida difícil, certo? A gente tinha uma vida difícil, mas minha família sempre foi a minha família. Meu pai nunca abandonou a gente, certo? Meu pai nunca abandonou minha mãe. Então eu tinha isso para mim, eu tinha esse modelo de família, certo? Né? Tanto que o abandono não partiu de mim, né? O fim do meu casamento não partiu de mim, partiu de uma decisão da outra parte, certo? E eu continuei naquele mesmo conhecimento, certo? Sendo família, certo? Então é isso, gente. É isso, certo? Consegui superar essas coisas, consegui passar por essas coisas. Lembro hoje, não traz nenhum tipo de tristeza, certo? Não me traz nenhum tipo de tristeza, não me traz nenhum tipo de ressentimento. Por quê? Porque eu perdoei. Eu perdoei essas pessoas. Eu perdoei a minha sogra, eu perdoei o meu sogro, eu perdoei o meu marido, eu perdoei as outras pessoas. Se essas pessoas hoje, certo? Embora hoje eu não conviva, não tenha muito convívio com a família dele, com algumas pessoas, né? Com essas pessoas que nunca se desligaram de mim de alguma forma, certo? Mas se essas pessoas, por exemplo, hoje quisessem conviver comigo, eu conviveria normalmente, certo? Sem problema nenhum, porque eu não tenho nada contra essas pessoas, não tenho nenhum tipo. Algumas pessoas, certo, foram falsas comigo, mas eu não guardei, certo, a ofensa delas. Então eu não me magoei com algumas, certo, né? Com outras eu me magoei, mas não guardei as ofensas. Então hoje em dia eu não tenho nada contra essas pessoas, não tenho nada contra a minha sogra, certo? O que eu tenho contra ela, certo? O que eu tenho contra ela é o que acontece hoje, mas, certo? O passado, para mim, não tenho nada contra o passado. O passado já aconteceu, eu não volto atrás. O que resta do passado é a gente consertar os erros, mudar algumas atitudes nossas para que a gente não venha repetir o que aconteceu no passado, certo? Então, o passado passou para mim, certo? O passado, hoje em dia, só serve para mim ficar de testemunho para contar às pessoas, para dizer para pessoas literalmente que eu passei e eu venci, para ficar de exemplo, para mostrar para as pessoas que realmente, certo, passou, que aconteceu aquilo comigo, que aconteceu com ela. Ou seja, só para testemunhar. O passado para mim ficou só para testemunho, só para aprendizado, só para isso, sabe? É isso que eu tenho para dizer para vocês, certo? E é o que eu tenho para dizer, né, para todos vocês, certo, gente? Vocês vão vencer, vão passar por tudo isso, mas nós temos um Deus grandioso, ó, grandioso, que está olhando por nós lá em cima, que está cuidando de nós, que ajuda a gente a perdoar, a liberar o perdão, a perdoar essas pessoas que nos magoaram, que nos machucaram, ajuda a perdoar nossos maridos, nossas esposas, nossas sogras, sogros, ou pessoas que ficaram contra a gente, certo? Que ficaram do outro lado, a favor do pecado, a favor do erro, que, né, aquelas pessoas que aceitaram, as amantes dos maridos, que aceitaram, certo, o que o marido fez. Aí tem Deus para curar a gente, certo? Tem Deus, certo, para curar as nossas decepções que essas pessoas nos causaram. Tem Deus, certo? Eu sou grata ao meu Deus por Ele ter me ajudado a me curar, certo? Hoje eu sou curada, hoje eu sou uma pessoa curada, hoje eu sou uma pessoa que penso diferente
Hoje eu sou uma nova Patrícia, hoje eu sou missionária, hoje eu sou pregadora da palavra, hoje hoje eu ajudo famílias, hoje eu ajudo mulheres, homens que passaram pela mesma coisa que eu, que passam ainda, vou ajudar muita gente ainda. Enquanto Deus me permitir ajudar as pessoas, eu vou estar ajudando, certo? Hoje o meu ministério, certo, né? É ajudar pessoas, é ajudar a mostrar para elas que eu consegui superar, e se eu conseguir, elas vão conseguir também, certo? Ajudo mulheres e homens que passam pela mesma situação que eu. É o meu ministério hoje, gente, é o meu ministério. Deus, né, naquilo, tem uma palavra que diz assim, tem uma pregação que diz assim, naquilo que você mais foi magoada, é onde Deus mais vai lhe usar e mais vai lhe levantar na sua vida, e é verdade. Né? Essa foi a área que eu mais fui magoada em toda a minha vida, e realmente é a área que Deus mais me usa para, né, curar outras pessoas. Naquilo que, né, hoje eu sou usada para curar pessoas, certo? Onde eu mais fui magoada, mais fui machucada, as áreas que eu mais fui magoada e machucada, hoje são as áreas que Deus mais me usa para curar outras pessoas, certo? Esse é o meu ministério. Deus me chamou para curar vidas, curar pessoas, curar almas, certo? Né? Para mostrar para elas que eu passei, e elas vão ser curadas também. Eu não me canso de repetir isso, certo? E hoje eu estou aí, hoje fui curada, né? Porque não adianta, fui curada para poder curar, né, gente? Hoje eu sou curada para curar vocês, para mostrar para vocês, né, que Deus cura você também. Se Ele me curou, Ele cura você também. Das feridas, das decepções, dos ressentimentos, da mágoa. Então eu fui curada para poder curar, porque se Deus não me curar, como é que eu vou curar outras pessoas? Uma pessoa que não está curada, certo? Que não está com as suas feridas cicatrizadas, ela vai fazer ferida nas outras pessoas, ela vai jogar os seus, certo? Imagine se eu não fosse curada nessas áreas que eu contei aí para vocês. Se eu não fosse curada, não tinha como eu ajudar vocês, porque eu só ia destruir vocês. Pessoas que não são curadas, elas jogam todo o seu veneno em cima das pessoas, né? Mas pessoas curadas não, né? Então hoje eu sou curada para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do meu Deus que está lá em cima. Hoje o céu está tão lindo, né? E hoje eu sou curada pela glória de Deus. Hoje eu consegui perdoar, eu consegui liberar o perdão no passado. Eu liberei o perdão para minha sogra, para o meu sogro, para o meu marido, para as pessoas que viraram as costas para mim, que realmente não ficaram ao meu lado, que não me apoiaram, não me deram um apoio moral, nem nada, certo? Né? A igreja, outra coisa também, a igreja me magoou, a igreja foi um dos lugares que eu mais me magoei, que eu mais me machuquei. Eu não recebi ajuda da igreja, de pastor, de irmão, nenhuma oração, gente, misericórdia, mas nenhuma oração em prol da minha família, em prol da restauração da minha família, eu recebi da igreja, certo? Uma visita do pastor eu não recebi na minha casa, certo? Eu não recebi na minha casa uma visita do pastor, uma ajuda dos irmãos, um apoio dos irmãos da igreja. A igreja para mim, certo? Na época que eu mais precisei da igreja, a igreja não me ajudou. Deus teve que me levar para um outro lugar, para um outro local, para poder outras pessoas, outros tipos de igrejas verdadeiras, igrejas de Deus mesmo, me apoiar, dizer que estava comigo, que era a favor da família, certo? Porque a maioria das igrejas hoje é contra a família e faz divórcio, e aceita divórcio, e desfaz o casamento, e casa o marido dos outros com a mulher dos outros, e aceita amante, e já basta a família, né, que aceita amante. Então eu não tive o apoio da igreja, eu não tive apoio de alguns irmãos, certo? Né? Que muitas vezes são o joio, não são o trigo. Né? Mas Deus me levou para uma igreja de gente crente, de gente que acredita na família ainda, de gente que acredita na restauração, que Deus é poderoso, que Deus pode mudar. Então coisas assim que me magoou, né? A igreja me magoou muito, nossa,
certo? Eu pensei que a igreja fosse uma casa de, né, a igreja que eu fui, não estou dizendo todas, certo? Porque geralmente, né, a gente pensa que a igreja é uma casa de recuperação, que é o que vai ficar do nosso lado, vai ajudar a gente e vai apoiar. Eu não recebi apoio da igreja, certo? Né? Então assim, certo? É isso, certo? Que me magoou, que me entristeceu. Houveram outras coisas, outros fatos, outros acontecimentos, foram muitos, né? Foram muitos fatos, acontecimentos, mas que como um todo me magoaram e me machucaram. E vocês sabem aí, coisas que vocês passam, ou passaram, ou vão passar, certo? Vocês aí me entendem, vocês são pessoas que me entendem, me compreendem, certo, gente? Né? Vendo aqui, gente, pra ver se a minha câmera tá quente, né? Eu já tô há um longo tempo aqui, conversando com vocês, gravando vídeo aqui, certo? E é isso, né? O bom disso tudo é que eu consegui perdoar. Não tem coisa mais libertadora, gente, do que o perdão. Não tem coisa mais libertadora do que o perdão, nossa. Certo? O perdão, ele é maravilhoso. Consegui perdoar meu marido, né? Consegui seguir a minha vida sem ter raiva dele, mesmo ele me humilhando, mesmo ele me botando na justiça. Eu consegui viver a minha vida feliz, alegre, seguir minha vida porque eu perdoei, certo? Né? Até porque eu amava ele, amo, e não canso de dizer isso para vocês. Amava, sempre amei meu marido, sempre amei meus sogros e continuo seguindo, certo? Amando eles do mesmo jeito, independente do que aconteceu no passado, certo? Continuo amando eles, considerando eles, certo? Né? E é isso que importa, sabe? E o que tiver de ser de Deus futuramente, para amanhã, para depois de amanhã, certo? Eu entrego, ó, totalmente eu entreguei minha vida para Jesus. E a gente faz o quê? E seja o que Deus quiser, e o que Deus quiser para mim, eu quero, certo? E o que Deus quiser para mim, eu quero, que seja o que Deus quiser para mim, né? O meu futuro pertence a Deus, eu não sei o que pode acontecer, certo? Deus trouxe transformação para mim, certo? No decorrer, mas eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã, eu não sei o que Deus tem futuramente para mim, mas o que Deus escolher para mim, eu quero, certo? O que Deus disser para mim, que Ele tem algo de bom, eu sei que Ele tem algo de bom para mim, certo? Então o que Deus tem para mim é o que eu quero e é o que vocês também devem pedir a Deus, tá, gente? Então fica aí com essa palavra, fica com esse desabafo também, que não deixou de ser um pequeno desabafo, com esse testemunho, né? Que não deixa também de ser um testemunho, um desabafo. Mas é isso, hoje eu falo sem sentir dor, abertamente, certo? Sem problema nenhum, certo? E se vocês tiverem dúvida, quiserem me perguntar qualquer coisa, pode me perguntar, né? Hoje é um belo... Eu nem sei, para dizer a verdade, eu nem sei que dia é hoje, eu tô aqui, certo? Hoje eu tô sozinha, né? Mas eu sei, tô sozinha em casa, eu nem sei o que dia é hoje. Hoje eu tô tão feliz, tão alegre, tão contente, tão feliz, certo? Cheia de Deus, sabe? Eu já acordei cheia de Deus que eu tô aqui. Faz tempo que eu tô aqui. Já faz mais de 1 hora que eu tô aqui, né? Faz 1 hora que eu tô gravando esse vídeo, mas já faz tempo, né? Hoje, acordei cedo, já louvei a Deus, já li a palavra, já atendi algumas pessoas no particular, no e-mail, através dos comentários, mas é isso aí, né? E vida que segue, né? O dia e seja o que Deus quiser, gente. Então é isso. Fica da paz do Senhor. E até breve, até o dia que eu editar esse vídeo, certo? Até o dia que eu editar esse vídeo para vocês. E que Deus abençoe vocês. E que Deus transforme os corações de vocês também. Assim como Deus restaurou o meu coração, Ele vai restaurar o de vocês também, vai restaurar as vidas de vocês, certo? Né? E acredito e creio sim que Deus também vai restaurar os lares, as famílias, os laços, né? Os laços também familiares, tá bom? E é isso. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.